Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será mito e política. Para tanto, nós vamos ter como referência a obra Entre Mito e Política do maior helenista da atualidade, Jean-Pierre Vernant, o francês Jean-Pierre Vernant. Existe um capítulo 5 dessa obra, chamado Do Outro ao Mesmo, e é exatamente sobre esse capítulo que eu gostaria cuja discussão ele coloca, e eu gostaria de ler este capítulo e ir fazendo determinadas contextualizações com o momento histórico que o Brasil vive. Jean-Pierre, no capítulo seguinte a este, ele usa uma frase que dentro da cultura simbólica é absolutamente lapidar. Ele fala o seguinte: o que caracteriza o homem é o pensamento simbólico. No homem, tudo é simbólico, tudo é significativo. Ora, por que o Vernant coloca isto nestes termos? Porque a estrutura ontológica humana é simbólica, não é? Uma vez que o homem, filosoficamente falando, e mesmo religiosamente falando, é concebido como um ser imortal enquanto alma, não é? Enquanto espírito, portanto a essência humana é transcendente, e o homem vive, experiencia através do corpo uma vida carnal. Esta mesma relação entre a imortalidade e a mortalidade faz com que o mundo físico, né, se ele tem em perspectiva o metafísico, o espiritual, porque se o indivíduo é materialista, evidentemente que essa premissa se exclui, não é? A premissa do símbolo. E mesmo assim, com alguma ressalva, porque é possível simbolizar igualmente o mundo material, ou seja, fazer com que aquilo que o indivíduo esteja vendo remeta para outra coisa, né? Então, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu como homem, né, como ser humano, não eu, Loriel, mas assim, na ideia de Vernant, tudo aquilo que o homem faz, pensa, vive, sente, existe um outro plano, existe um além que ele busca, não é? Isso significa que o que caracteriza o homem é um pensamento simbólico, um sentimento simbólico, uma atitude simbólica. É por isso que o Vernant fala que a essência do homem é o símbolo em ação, não é? Então, é preciso entender o homem enquanto o sujeito dentro da história, aquele homem que vai buscar os significados além da história, certo? Bem, Mário Ferreira dos Santos vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer que tudo é símbolo, né? Fernando Pessoa também vai falar a mesma coisa. Aliás, Fernando Pessoa tem uma frase absolutamente magnífica a esse respeito. Fernando Pessoa fala: a verdade não pode ser transmitida à humanidade, porque a humanidade não a compreenderia. Só por símbolo, portanto, pode a verdade ser-lhe dada, de sorte que, vendo o símbolo, sinta a verdade, sem a compreender. Portanto, o mundo dos símbolos
a mensagem, a linguagem do mundo dos símbolos, ela não passa pela via racional. Ela também não passa pela via emocional, não é? A linguagem dos símbolos atinge um outro hemisfério chamado a inteligência anagógica. Todo mundo tem. As pessoas é que acham ou não sabem que tem, não é? Toda a natureza simbólica. Então, independentemente de um indivíduo ser um religioso ou um ateu confesso, a vida dele se movimenta dentro do símbolo, quer ele tenha consciência disto ou não. A questão é o seguinte: esta ideia de que o mundo é símbolo é talvez a ideia mais antiga da humanidade, não é? E embora a maior parte das pessoas, porque esse é um assunto restrito a um campo de erudição, né? Onde, sobretudo no Brasil, a cultura simbólica no Brasil não é absolutamente estudada, ou é estudada de uma forma bastante parcimoniosa, né? Na Europa, não. Os estudos sobre isso são absolutamente contundentes, sérios e extremamente significativos, né? Bem, então o fato do indivíduo, da maioria das pessoas não terem consciência da realidade simbólica, né, e de que aquilo que sustenta uma cultura é exatamente o símbolo por trás da cultura, faz com que a própria população torne-se refém das elites intelectuais, políticas, econômicas, porque, embora a população não saiba, essa elite toda só consegue manter-se no poder, sustentar-se no poder, via uma intermediação simbólica. Platão, dentre os filósofos, é aquele que inaugura a teoria do símbolo. O símbolo é algo que remete a alguma outra coisa. Para fazer uma analogia, muitos devem se lembrar daquele desenho animado em que tinha aqueles irmãos gêmeos e tinha um camelo chamado Cabup. Aqueles irmãos, ambos, tinham a metade de um anel. Cada qual tinha metade de um anel. Quando eles juntavam ambas as metades, abria-se um poder paralelo, né, um poder interdimensional, digamos assim. O Cabup ajudava e aparecia um djinn, um anjo, um ser. Pois muito bem, o anel é como se fosse a estrutura do símbolo, né? O símbolo é algo que é uno e indiviso. Entretanto, ele é partido, ou seja, quando eu vejo alguma coisa com os olhos de ver, mortais, eu estou com uma parte do anel. Aquela parte que eu vejo, na verdade, me remete a outra parte do anel, que eu não vejo. Quando eu junto, portanto, as duas partes, aparece para mim o símbolo, não é? Então, o símbolo, sobre um certo aspecto, como diria o filósofo brasileiro Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, o símbolo, sobre um certo aspecto, é sempre o falso por excelência, num sentido filosófico, porque ele vai remeter sempre a um outro, né, que não é ele mesmo. Esta é uma perspectiva do símbolo, né? Uma outra perspectiva do símbolo é exatamente a perspectiva de que existe uma realidade além desta realidade e que só pode ser vista, de certa forma, na sua inteireza, né? Ou entendida com um pouco mais de clarificação na sua inteireza.
Então, ambas as perspectivas são corretas, e sem sombra de dúvidas. Ao falar em símbolo, Platão, para a cultura ocidental, é uma grande referência, talvez a maior referência, porque é a partir dele, não é, que nós temos uma sistematização, ou uma teorização do símbolo, da imagem, do eidolon, né? Bem, então, esse capítulo do Jean-Pierre Vernant, ele vai falar exatamente sobre a carga simbólica. Repito, Jean-Pierre Vernant é o maior helenista vivo, né? Portanto, a obra dele, é impossível estudar mito sem estudar símbolo. Só no Brasil que alguns indivíduos fazem essa propositura. Portanto, repito, aquilo que norteia, que sustenta uma cultura, é sempre o símbolo, embora a gente não saiba. Bem, vamos então ao que coloca o Vernant. Platão também tem a teoria do outro e do mesmo. Esse capítulo do Vernant chama-se Do Outro ao Mesmo. Portanto, o capítulo em si já é uma referência à obra de Platão. Bem, ele fala o seguinte, na obra A Morte nos Olhos, que é uma obra dele, importantíssima, porque é uma obra que vai falar da cabeça de Gorgó, não é? Ou de Górgona. Ele parte de uma interrogação acerca da figura dos deuses, acerca da forma como os deuses se tornaram presentes na forma do que chamamos de imagens ou de ídolos, não é? Ele avisa que ele não está tentando, por meio dos mitos gregos, situar estruturas quase que a priorísticas do imaginário ou do pensamento. Muito pelo contrário. Ele está tentando perceber como é que uma cultura particular, entre tal data e tal data, contou histórias. E quando se fala assim, a Grécia, do ano 3 a.C. até o ano 4 a.C., a gente faz um recorte, não é? Então, quando você categoriza assim, a Grécia enquanto cultura, o que caracteriza a Grécia? Né? Qual é o pensamento que a gente consegue ter distintivo, que nos leve a afirmar que isto é a cultura grega, isto é a cultura romana, isto é a cultura cristã, isto é a cultura portuguesa, isto é a cultura brasileira. Veja que, curiosamente, de saída aqui nós já temos um problema. A historiografia brasileira, a sociologia brasileira, a antropologia brasileira, as ciências sociais no Brasil nunca aceitaram que o Brasil tem uma cultura própria. Não é? Então é como se o Brasil vivesse num vácuo, é como se o Brasil não tivesse identidade. A partir do momento que ele não tem identidade cultural, portanto histórica, não é? Ele está sempre passível de ser submetido a um outro povo. Tá? Isso é uma dos inícios de uma conversa extremamente profunda, que deveria ser encabeçado para que a gente consiga entender o panorama brasileiro. Não é? Então, o Vernant coloca que, por meio dos mitos, ele tenta perceber uma cultura particular. O filósofo Vicente Ferreira da Silva, que foi amigo, de certa forma discípulo, do filósofo português Agostinho da Silva, tanto o Vicente quanto a sua mulher adora Ferreira da Silva, uma brilhante poetisa, brilhante, adora, e eles têm uma teoria que é o chamado mitologema da cultura. Toda cultura tem um mitologema, né, que o sustenta. Toda cultura nasce ou se forma através de um mitologema.
Isso nos remete novamente à ideia do Vernant. Quer dizer, nós precisamos de entender, perceber como é que uma cultura contou a sua própria história. E para isso, a gente tem que voltar ao mitologema daquela cultura. Então, por exemplo, o mitologema grego. A cultura grega só pode ser entendida através do mitologema grego. Quer dizer, os mitos dos deuses. Né? A cultura judaica só pode ser entendida através do mitologema do Gênesis. Não é? A cultura cristã, sim, existe uma cultura cristã. Ela só pode ser entendida através do mitologema de Cristo. Né? Aqui num sentido acadêmico e num sentido religioso. Tanto faz. Aquela cultura não se sustenta, porque a religião, um dos grandes equívocos das críticas que se fazem quando se diz que existe uma cultura cristã, é que o cristianismo em si mesmo, ele não é somente uma religião, ele nasceu também como uma cultura. Essa é a grande diferença e uma das grandes oposições que vão acontecer entre o cristianismo e o judaísmo, que não é a religião judaica de per si uma cultura. Né? Ela não nasce compromissada com ser uma cultura. Então o cristianismo nasce compromissado com ser também uma cultura. É uma religião e é uma cultura. E essa é uma das razões fundamentais, matriciais, pelas quais haverá aquela clássica briga entre a teologia e a filosofia que vai atravessar toda a Idade Média, onde a teologia vai tentar submeter a filosofia grega e a teologia perde, porque a filosofia não é religião. E é preciso entender isso com absoluta clareza, quais são as distinções, não somente semânticas, quais são as distinções reais entre essas áreas. Né? A filosofia não é uma serva da teologia, nunca foi. Né? São áreas completamente distintas. Então, o cristianismo, quando nasce enquanto religião, ele nasce como cultura. E ao nascer como cultura, é desta perspectiva que surge a ideia clarificada de por que a teologia vai se opor à filosofia, ou vai tentar encabrestar a filosofia grega, ajustando-a à teologia cristã. Tá certo? Bem, voltando, quando nós, ao tentar perceber como uma cultura contou a sua própria história, não é? Essas histórias, elas ilustram o modo como aquelas pessoas daquela cultura pensavam o mundo, os seres, a relação entre o mundo e os seres, a relação entre os próprios seres, as questões fundamentais para aquela cultura. O que era importante enquanto questão fundamental, né, é o chamado quid. Qual é a questão fundamental que norteia a Grécia? Não é a mesma questão que vai nortear Roma. Não é a mesma questão que vai nortear, por exemplo, Portugal. Não é a mesma questão que vai nortear a Inglaterra. Então, as histórias. É preciso formular, ilustrar o modo como as pessoas contavam a sua história. Porque essa forma coloca as questões explicitamente, não é? Então, através de narrativas, através de livros, através de documentos culturais, nós possuímos elementos que podem desvendar essas culturas, mostrando aquilo que o Jean-Pierre Vernant vai chamar de uma dimensão metafísica dentro da cultura, que é uma coisa... embora a cultura seja física, a base da cultura é metafísica. A base da cultura é metafísica. Bem, então o Vernant vai trazer para a dimensão metafísica, o primeiro exemplo nesse capítulo que ele traz de deuses, ele refere-se a Ártemis. No caso de Ártemis, ele fala que ele encontra a questão do mesmo e do outro, que Platão abordou num plano propriamente filosófico, né? Na medida em que se trata de uma deusa dos confins. Por quê? Porque Ártemis cuida
para que se articulem corretamente as margens e o centro, a juventude e a idade adulta. Veja que aqui nós estamos esbarrando em um problema sociocultural, né? Em uma visão de mundo. Então, Ártemis assume um papel mais amplo do que a simples função de integração social do jovem ou do estrangeiro. É Ártemis que vai representar a possibilidade da passagem do outro ao mesmo. Fazendo um paralelo, nós vamos ter essa passagem, né, por exemplo, na cultura judaica, quando o menino, quando chega a época do bar mitzvah, onde a criança sai da idade de criança para mergulhar no mundo do adulto. Isso era algo muito sério na filosofia grega e na cultura grega. Então é Ártemis que representa a possibilidade da passagem do outro ao mesmo. Vamos entender isto. Para os gregos, o mesmo significa a identidade social. É aquilo que aparece para eles como um modelo. O grego pensa a humanidade sob a forma do que não é animal, né, do que é vivo e mortal, ou seja, daquilo que é adulto. Isso significa que este adulto é aquilo que passou por ritos de iniciação e entrou nos quadros da vida cívica, né? A religião grega, ela nunca foi uma religião normativa. Os mistérios gregos, a quantidade de brasileiros que falam absurdos sobre os ritos mistéricos é assim abissal. A religião grega, ela não interfere na vida e na cultura grega, né? Ora, mas voltando aqui, o mesmo, portanto, é a identidade social, que é um modelo. Trata-se, portanto, de um cidadão, e evidentemente um cidadão do sexo masculino, embora as mulheres também passassem pelo mesmo processo. O mesmo é este modelo de cidadão. Tá? Quando se fala em modelo de cidadão, você pode estar pensando, então os gregos enquadravam o cidadão? Claro que enquadravam. Todas as culturas enquadram. Tem um modelo de comportamento, né? Modelo esse que você pode romper, e rompe. Tá certo? E é isso que a gente precisa de entender. Ora, o mesmo é essa imagem do homem que vai servir como ponto de referência para pensar os outros seres. Então, quando Aristóteles vem com a ideia de que o homem é um animal racional, Platão já tinha usado uma ideia anterior a Aristóteles. Platão fala que o homem é um bípede implume. Portanto, ele é um bípede sem asa, que não pode voar, porque a alma grega voa. Não é? Então, quando Aristóteles vem com a ideia de que o homem é um animal racional, Aristóteles está falando do mesmo, ou seja, ele está falando da identidade racional, da identidade social, desculpe. Né? Isso depois, a leitura depois para isso, descambou para um lado meramente filosófico, desconsiderando a tradição da cultura grega. Ora, então o mesmo é a imagem do homem que serve como ponto de referência para pensar os outros seres vivos. Sejam eles os animais são aqueles que se devoram entre si, né? Que se comem cru, é um tipo de antropofagia social. Isso hoje é muito claro. Quando você coloca um homem para devorar o outro homem, há várias formas de devorar, não é só fisicamente, não. Assassinato de reputação é um tipo de devoramento. Isso está muito em pauta agora no Brasil, né? Os bárbaros, por exemplo, quando entram e destroem as culturas, isso é um tipo de animalidade, é um tipo de devoramento cru.
E há o devoramento, que é, por exemplo, o devoramento da vingança, em que você urde a queda e a derrubada de toda uma cultura sigilosamente. É o devoramento assado. Aquele assado que você assa em banho-maria e que não sobra nada. Você assa e dilui até os ossos. Então, os bárbaros, né, são definidos através desse mesmo. Né? Os bárbaros são aqueles que são todas as diferenças que estão fora deste modelo do mesmo. Então, quando você fala assim, cultura cristã, você tem um mesmo que categoriza isso. Tudo que não está categorizado nesse mesmo é o diferente, é o bárbaro. Não é? Então, é igualmente verdadeiro para o jovem que em Esparta afasta-se por seu aspecto físico, vestuário, cabelo raspado, sujeira, né? Do modelo que o Vernon chama de o mesmo. Então, tudo que não tiver acesso a essa identidade sociocultural é excêntrico. Isso no mito grego é estudado através da figura de Ártemis, a deusa Ártemis. Ora, os gregos tiveram ao mesmo tempo um sentimento muito contundente de que era o fato de ser grego e a cidadania que definiam a humanidade. Então, a questão é, o que é ser grego para o grego? E o que é a cidadania? Não é, veja, a ideia de cidadania que nós temos hoje. Não é? Mas eles também foram levados, através de divindades como Ártemis e Dioniso, a viver religiosamente a questão do outro e a atribuir-lhe um lugar. Então veja, uma figura poderosa como a de Ártemis, que é ao mesmo tempo a deusa das margens, é o poder de integração. Essa figura chamou a atenção do Vernon, porque enquanto o jovem grego, né, sobretudo em Esparta, não se tornou um hoplita é um soldado, né, um cidadão. Então, em Esparta, a noção de cidadania está diretamente ligada à noção de hoplita, soldado, tanto homem quanto mulher. A Esparta é uma cultura de guerra. É preciso entender o que é isto. Né? É uma cultura de combate. Enquanto o jovem, portanto, não se tornou um hoplita, e enquanto a mulher, portanto, a jovem, não se tornou esposa e mãe, eles pertencem ao mundo da alteridade juvenil, no qual, portanto, é o mundo da animalidade, no qual as coisas ainda não estão em seu lugar, porque não estão radicalmente separados da vida animal. Então veja como era diferente o entendimento do grego. O grego, portanto, admitia a coexistência entre a vida animal, que era a vida do outro, e a vida do homem já feito dentro de uma razão. Né? Portanto, havia um rito de passagem. Durante um certo número de anos, a sociedade era tratada como o outro. Quando a gente pensa nas estruturas sociais, as estruturas sociais socioculturais cobram de nós um papel sociocultural definido. Né? Os gregos entendiam que até uma determinada idade, as crianças, portanto os adolescentes, o grego não tem ideia de adolescente, né? Ele tem ideia de eufebia, né? O efebo. Então até uma determinada idade, vamos considerar, no caso dos meninos, é quando ele é considerado um efebo
até que comecem a nascer os primeiros pelos no rosto. Portanto, é um adolescente, seria o que a gente chamaria de um adolescente hoje, né? Quando ele começa a nascer os primeiros pelos, ele já é adulto. Portanto, ele já pode assumir o seu papel dentro do modelo. Então, aqui é que entra o rito de passagem, né, da idade da infância para a idade do adulto. Ora, o velho para o grego também tinha um papel, tá certo? Então, de certa forma, a vida grega é marcada por, digamos, duas grandes fases, né, que não significa uma evolução, hein? Não é uma progressão histórica. O grego não tem ideia de progresso histórico. Ideia de progresso histórico é um pensamento de materialismo dialético e materialismo histórico. Isso é Hegel. O grego não tem essa noção. Ele concebe o homem como um animal, o homem vai viver uma vida animal até um número X de anos, e a partir desse número X de anos, ele vai viver a sua vida de homem, ser humano. Então, o que caracteriza a vida do animal é que as coisas não estão em seu lugar. Portanto, ele não vai cobrar um lugar da criança e do adolescente. Agora ele vai cobrar um lugar do adulto. Mas isso também não é uma imposição. É preciso entender aqui como é que funciona. Ora, um dos papéis de Ártemis, que é a deusa das regiões fronteiriças, portanto é a deusa das regiões selvagens, porque Ártemis é uma caçadora, não é? É fazer passar deste mundo, que está situado nas fronteiras da cultura, mas dentro da cultura, para o mundo da identidade social. E permitir precisamente que os papéis sociais sejam claramente definidos. Então, uma criança está dentro da sociedade, mas ela não tem um papel definido. E o grego não cobrava papel definido da criança. Então, o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo? Esses papéis tornaram-se muito imprecisos na cultura atual, moderna, do mundo nosso hoje. Enquanto para o grego existia uma fronteira clara, definida entre a infância e a adolescência e a idade adulta, hoje as fronteiras entre a infância, a adolescência e a idade adulta não só não existem mais, como parece que a adolescência não termina nunca. A gente vê um monte de burro velho agindo como adolescente. E mais, a ciência, a academia, a política vem cada vez mais implodindo com todas essas fronteiras. E elas existem claramente. Quando você fala em sexualização das crianças, você está falando exatamente na transposição dessas fronteiras. Quer dizer, veja, o sistema nervoso de uma criança, anatomicamente falando, ele termina de ser formado aos 4 anos de idade. O sistema límbico de uma criança, o sistema hormonal, de uma criança, ele começa a entrar em funcionamento quando a menina tem a sua primeira menstruação. E quando o menino começa a entrar na puberdade. Não antes disso. Portanto, você não pode falar em sexo para uma menina e para um menino. Hormonalmente falando, isso é uma coisa biológica. Essa etapa não chegou. Então, a sociedade moderna, ao erotizar as crianças precocemente, o que ela está fazendo? Ela está rompendo essa fronteira. Existe uma fronteira biológica. É como se ela estivesse forçando o DNA a recuar no tempo. Não é? Evidentemente que as crianças enlouquecem, porque não há estrutura física, psicológica, hormonal, para receber esse impacto. Então, o que a sociedade moderna está impondo? Ela está impondo que o outro, portanto, que esse papel que a criança tem que desempenhar durante a sua infância de animal, porque o homem é um animal, né? Ela está cobrando que essa criança tenha um papel sociocultural. Quando o governo do senhor Jair Bolsonaro, bem como os governos de esquerda, né, que erotizaram as crianças, quando o governo do senhor Jair Bolsonaro vem cobrar
que as crianças ou os adolescentes, por exemplo, também desempenhem um papel, eles estão fazendo a mesmíssima coisa. Um faz puxando para o lado da esquerda, outro faz puxando para o lado da direita. Ou seja, eles estão querendo criar uma identidade social, definir papéis para as crianças, né, como política de Estado. Ora, isso é a anomalia da anomalia. É preciso entender que a criança não tem papel social definido nenhum, ela não pode ter, ela não tem idade para isso. Há uma transição aqui, há um rito de passagem. E é preciso respeitar esse rito de passagem que está em absoluta conformidade com a idade biológica, genética, né, que a natureza colocou. E, sobretudo, porque nós temos, além de tudo, um sistema nervoso que não está desenvolvido, um corpo que não está desenvolvido. Então, hoje, há muito tempo, as propostas ideológicas à direita e à esquerda implodiram completamente as fronteiras entre a adolescência, a infância, a adolescência e a maturidade. Nós temos adolescentes que nunca saem da idade da adolescência, nós temos velhos que regridem à infância e nós temos adultos que fazem questão de ser adolescente. Né? E nós temos crianças que são mergulhadas no mundo dos adultos. Ou seja, isso é um caos completo. E você fala, isso é Dionísio. Não, nunca foi. Nunca foi. Tá? Então, essa é a contrapartida, é uma das grandes diferenças entre o mundo de hoje e o mundo grego. Os gregos têm noção e limites muito bem definidos, limites socioculturais. Né? Na medida em que a fronteira da infância, adolescência, adulto, idade adulto, né? e a idade de velho, não tem terceira idade, a pessoa fica velha, né? Na medida em que essas fronteiras não são definidas, ora, o adulto vive nostalgicamente, ou o adolescente, ou a criança, em um ponto que não tem sustentação sob forma nenhuma. Ele se convertendo nada dentro do vazio. Então, os gregos também diferenciavam os sexos. E a Grécia é um estudo absolutamente singular sobre todos os aspectos, sobretudo porque os gregos tinham a chamada pedagogia homoerótica. Então a ideia da homossexualidade existia dentro da Grécia, sim. E apesar disso, ou apesar disso não, e a sociedade tinha uma diferenciação. A pedagogia homoerótica só podia ser exercida antes da efebia, com o efebo, né? Até que o menino tivesse alcançado os pelos. Depois disso, não mais. Hoje em dia, os governos ignorantes, sob uma premissa religiosa, estão perseguindo gays, travestis e seja lá o que for. Né? Ora, para quê? Para criar um tipo de identidade social. Que identidade social é essa? Que papel social é esse? Que tem que ser claramente definido pelo Estado. A cultura não é uma produção de Estado. Então aqui nós temos vários problemas quando o Estado começa a querer fabricar cultura, como o governo do senhor Jair Bolsonaro e como foi o governo do PT, da esquerda, nós temos um problema grave. Né? Nós não estamos mais tratando de cultura, nós estamos tratando de ideologia criminosa, de Estado manipulatório, ditatorial. Seja ele em nome de Deus ou em nome do capeta, tanto faz. A malignidade do projeto é exatamente igual. Né? Aliás, para minha perspectiva, quando você fala em nome de Deus é pior ainda. Porque a religião, evidentemente, tem uma outra forma de tratar essas questões. E a religião não pode ser imposta. Ela é uma conversão. Porque se for imposta é o Islã, é uma Sharia. Né? Então o problema dos estados ditatoriais é que eles são Sharias, da direita ou da esquerda. O governo de Jair Bolsonaro é uma Sharia.
Esse homem está impondo, e eu falo isso sem o menor destemor, tá? Ele está impondo um modelo nazista de funcionamento do Estado. Nazista mesmo. Ou o Brasil vai reagir a esta loucura, ou então, quando a população brasileira despertar, Inês é morta. Bem, então voltando. As diferenças entre os sexos, né, as nossas diferenças atuais, também não estão definidas, como eram definidas antigamente. Não é? Mas nós vivemos num outro tempo. A ciência que existe hoje e a produção de corpos em laboratório exige uma reflexão no campo da bioética que não tinha na época dos gregos. Tá certo? Portanto, até essa questão, esse debate é um debate muito sério e é um debate extremamente complexo e que não se resolve simplesmente mandando matar os homossexuais. Isso é uma loucura. Não é? Então, a sociedade atual, ela parece com um mundo pré-adulto, né? Sob uma perspectiva grega, arcaica. Ora, mas o Vernant coloca, né, quando ele tece esse pensamento, ele fala assim, ele não está dizendo que a civilização atual significa uma regressão com relação à civilização grega. Por quê? Porque o Vernant não acredita que existe um progresso na história, nem que a história tenha uma finalidade. Pois muito bem, essa é a grande diferença, né, entre o mundo grego e o mundo atual. O senhor Jair Bolsonaro e o seu governo, embora diga que seja católico, ele fala em progresso histórico, assim como a esquerda fala também. É materialismo dialético puro. Como é que você vê esse progresso histórico? Né? A história é caminho em direção a um fim, ela tem um telos. Progresso histórico é o seguinte: tudo que veio antes de mim não presta, eu vou construir um novo mundo. Todo mundo deve se lembrar das frases famosíssimas do Lula: nunca antes na história desse país foi feito tal coisa. Tal. O que é isso? Progresso histórico. E ele está marcando uma diferença brutal de mutação evolutiva na política, na cultura, evolutiva mesmo. Quer dizer, aquele modelo é como modelo de carro. Você tem o Land Rover geração 1, Land Rover geração 2, Land Rover geração 3. Quando o Lula vem com o modelo de progresso histórico através dessa frase, nunca antes na história desse país, tal coisa e tal coisa foi feita, e eu agora vou fazer, ele não está simplesmente propondo uma política pública, ele está falando de materialismo histórico. E o curioso é o seguinte: eu nunca vi, pode ser que tenha havido, nunca tive a oportunidade de ler algum jornalista que abordasse a perspectiva da frase do Lula como ela realmente é. Quer dizer, o sujeito está falando de progresso da história, onde o PT tinha uma finalidade histórica missional. É messianismo político. O senhor Jair Bolsonaro tem o mesmo discurso. Quando ele fala, vamos, em nome do combate à esquerda, aos comunistas, vamos destruir tudo. É a mesma lógica da esquerda. A lógica da destruição é a lógica de que aquilo que o antecedeu não presta. Evolutivamente falando, significa uma escala abaixo da evolução, é darwinismo social puro, na cara dura, à luz do dia, na lata de todo mundo. É um governo desavergonhado, nazistamente desavergonhado. Assim como o governo do PT foi um governo de marxismo histórico e dialético desavergonhado. E ninguém falava nada. O problema do progresso na história, do progresso histórico, é exatamente isso. O cara acha que ele é Deus e que tudo antes dele tem que ser literalmente destruído. A diferença entre o governo do PT é que o PT não destruiu, ele parasitou as instituições. O senhor Jair Bolsonaro está destruindo as instituições. Então, embora existam analogias que possam ser traçadas, para mim, sobre uma perspectiva teórica, este governo messiânico que se instaurou agora
é infinitas vezes pior do que o PT. E falo isso sem a menor sombra de dúvida no que eu estou afirmando. E não se trata, portanto, de escolher entre o petismo e o bolsonarismo. São dois modelos de mundo nefasto. São dois messianismos políticos nefasto. Tá certo? Essa gente lida com a ideia platônica do mesmo e do outro, trazendo um discurso mítico para dentro da política, que é perversão filosófica, teórica, religiosa, pura, para ajustar ao projeto de poder que ambos, petismo e bolsonarismo, tinham. No rodo de tudo isso, essa gente está agindo, matando a nação, a cultura. Ora, então, o Vernant não acredita no progresso histórico. Ele faz uma análise e fala, olha, hoje não existem essas fronteiras. Então, quando você analisa que não existe essa fronteira, ele não está propondo necessariamente um progresso histórico. Isso é um erro brutal de entendimento. Né? Agora, o que ele está colocando? A sociedade atual, e não foi a esquerda que criou isso, hein? Quem começou a embaralhar essas coisas, quer dizer, nós temos um momento de discurso histórico, de ruptura com as ordens, é o século XVIII. Né? Aquilo já vinha do século XVIII, de certa forma, materializa esse momento de ruptura. Né? Todas as épocas, é preciso entender o seguinte, toda sociedade tem a sua ordem estabelecida. E dentro da própria sociedade, ela tem um mecanismo próprio em que ela entende que alguém vai romper aquela ordem. Isso é uma coisa natural, tá certo? Isso é uma coisa natural, sempre existiu em todas as culturas e sempre vai existir. Você rompe com um modelo, né? Agora, uma coisa é romper com um modelo com um sentido próprio. Outra coisa é você instaurar um progresso histórico como ruptura revolucionária. São coisas completamente distintas em termos de teoria. Uma coisa não se encaixa na outra. Aliás, uma coisa sequer tem a ver com a outra. Né? Então, a sociedade, toda a cultura, concretamente falando, portanto, ela tem, separadamente, ela entende que há um lugar para a vida animal e há um lugar para a vida adulta. Né? Ora, o que o Vernant coloca, quando ele traz Dionísio para dentro dessa discussão, é que ele atribui a Dionísio o lugar que lhe cabe. Portanto, Dionísio é justamente aquele Deus que embaralha todas as categorias que a religião e as instituições sociais e políticas estabelecem rigorosamente. Né? Ora, toda sociedade tem uma ordem. E esta ordem, ao mesmo tempo, também tem um caos. Então toda sociedade tem Ártemis e tem Dionísio. Não é só a grega não, hein? Dionísio, no entanto, na perspectiva grega, instaura uma religião grega e uma dimensão que ultrapassa. Ao mesmo tempo, escapa e nega. Né? Toda civilização tem questões contraditórias dentro dela. Você tem que conciliar a vida com a morte, a criança com o adulto, o masculino com o feminino, o amor e a guerra, né? Enfim, os jovens que vão tomar o lugar dos adultos, os adultos que vão aposentar os velhos, e são problemas contraditórios, normais dentro de qualquer cultura. Portanto, existe uma ordem social bastante estrita, né, no qual essa sociedade, essa cultura se coordenam. Ao mesmo tempo, embora essa ordem exista, essa ordem nunca é completamente satisfatória para as pessoas daquela cultura, certo? Portanto, é natural, repito, que exista, como o Vernant bem coloca, esse choque entre Ártemis e Dionísio. Né? Então toda a sociedade joga com esses dados, com esses problemas contraditórios. E ela procura compor algo possível que vai
de diálogo, um diálogo possível entre o caos e a ordem. Percebe? Portanto, quando a esquerda vem com uma linguagem em que ela planifica tudo, ou seja, é a ordem absoluta, né? Mas a direita também propõe uma ordem absoluta, e tanto a esquerda quanto a direita, para estabelecerem as ordens absolutas segundo um modelo previamente prescrito, elas propõem como receita o quê? O caos. É a destruição para a construção. Ou seja, é a aniquilação destes problemas contraditórios. Ora, culturalmente falando, você não resolve os problemas contraditórios. Você vive com eles. Você aprende a lidar com eles. É isso que caracteriza a maturidade. Não é? Num casamento, por exemplo, a mulher não tem que se converter ao pensamento do marido, nem o marido ao pensamento da mulher. Ambos têm que aprender a conviver com as suas diferenças. Porque eles são diferentes. Então, toda a ideia em que você propõe passar uma régua e nivelar todo mundo, isso é cultura de massa. Isso é projeto totalitário de Estado totalitário e liberal, antidemocrático. Seja ele uma proposta de direita, seja ele uma proposta de esquerda. Bem, então toda a sociedade lida com esses problemas contraditórios que são inerentes. Não existe nenhuma fórmula mágica para destruir todas as contradições, para nivelar todas as identidades. E aqui ele entra com uma terceira deusa, que é Górgona, não é? Nesse aspecto. Stalin dizia a De Gaulle: a morte vence sempre. Górgona, portanto, está sempre no horizonte. Por serem anômicas, atípicas, as figuras da Górgona, de Ártemis e Dioniso vão interessar esse estudo do Vernant, porque os deuses gregos são representados normalmente de forma antropomórfica, né? Enquanto Górgona e muitas vezes Dioniso são figurados unicamente por uma cabeça. Górgona é uma cabeça monstruosa, ao mesmo tempo humana, bestial, masculina, feminina, horrível, né? E Dionísio é tratado como um rosto que nos observa fixamente, hipnotizando. Há muitos vasos gregos, sobretudo os vasos clássicos, em que quando eles estão representando um deus ou seres humanos, eles geralmente estão de perfil. Essas cabeças terríveis de forma, né, desses deuses estão sempre olhando de frente, encarando, observando fixamente, hipnotizando. Dionísio é um deus que nos olha diretamente nos olhos. Ele nos possui, ele fixa, como Gorgó. O problema é que quando você olha para Gorgó diretamente nos olhos, ela te mata, né? Dionísio é um deus extravagante, mágico, é o deus do teatro, das máscaras. A ideia das máscaras na Grécia está ligada à ideia da alma, hein? Ou dos papéis socioculturais que nós vamos representar. Então, uma criança, durante seu período de infância, ela tem um tipo de máscara. O adulto tem outra máscara. Por exemplo, é a máscara do pai, é a máscara do filho, é a máscara do médico, é a máscara do político. Cada um de nós usa. O mundo é concebido como um teatro, e é preciso entender filosoficamente essa ideia de teatro, hein? E a ideia do sujeito assujeitado ou não, desempenhando um papel mascarado dentro dessa sociedade. Então, Dioniso fala sobre isso. Quer dizer, é o deus do teatro, o teatro do mundo, da mascarada, do disfarce, da embriaguez. Ao mesmo tempo é o deus do transe, é o deus da possessão, é o deus que faz com que as mulheres larguem os seus filhos, larguem os seus tiares e fujam para as montanhas, porque elas estão possuídas por Dioniso. Quando elas são possuídas por Dioniso, elas se transformam nas Mênades. Ora, quando o nazismo, o fascismo, o comunismo, né, os totalitarismos de direita ou de esquerda tentam possuir as pessoas, ideologizando as pessoas, eles estão usando o quê? Dioniso. Né? Então, quando
igual o que o senhor Jair Bolsonaro e o ministro da Educação fizeram, que é uma proposta nazista. Denuncie o seu professor. Filme o seu professor e denuncie. Isso é o projeto nazista. Nazista mesmo. O nazismo começou exatamente assim. As crianças denunciavam os pais, os professores, depois elas eram incitadas a denunciar os pais. Por quê? Porque o nazismo é um modelo. Há um erro brutal no Brasil. Quando se fala em nazismo, pensa-se somente no problema relativo aos judeus. Não, não. Os judeus foram estigmatizados porque eles eram exatamente um tipo de emblema, né, de outro que não se enquadrava no mesmo do modelo nazista. É preciso entender a teoria platônica aplicada no modelo nazista, pervertida pelo modelo nazista. Teoria essa que está sendo trazida na cara dura para o Brasil no século XXI. É um absurdo o que aconteceu com o Brasil. O que está acontecendo com o Brasil em termos de política e de ideia filosófica pervertida nazista conduzindo uma política de Estado é muito sério. O curso político histórico que o Brasil foi mergulhado é gravíssimo. E tudo isso sobre a premissa falsa, mentirosa, tacanha, cínica, falaciosa de combater a esquerda. É mentira. Não há combate nenhum aqui. Existe a implementação de um mesmo modelo totalitário. À direita. Ora, então para finalizar, Dioniso é o Deus que, uma vez que você utilize mal o entendimento desse Deus, você faz com que a população entre num transe psicótico, num transe de possesso. Então basta que o governo sinalize que tem que xingar alguém, o povo passa a xingar aquela pessoa. O segundo governo de Jair Bolsonaro, o auto-intitulado filósofo da Virgínia, Olavo de Carvalho, faz isso o tempo inteiro, full time. Ele incita as pessoas ao transe dionísico, né? Ele possui mentalmente as pessoas, manda as pessoas perseguirem e achincalharem os outros. Isso é Dionísio, sendo utilizado através de uma guerra cultural. Então, sobre uma perspectiva do ponto de vista grego, né, o que esses três deuses vão representar? A chamada experiência da alteridade. O que é alteridade? A alteridade é algo que está justamente fora da norma, não é? Ora, mas nós vimos que toda cultura séria, a cultura que não é fabricada pelo Estado da esquerda ou da direita, toda cultura, no mundo inteiro, desde que o mundo existe, ela tem uma ordem inerente e ela tem um caos inerente. Não é que a ordem sucede ao caos. Isso é mentira, viu? Toda cultura coexistem a ordem e o caos ao mesmo tempo. Não há progresso histórico aqui. A ordem não sucede ao caos. Isso é uma mentira. Aliás, o ex-general Vilas Boas, num post dele, ele perverteu exatamente esse negócio, dizendo que os militares representam a ordem absoluta e que toda cultura só faz sentido se ela tiver ordem. Mentira dele. Mentira descarada, cínica, conversa de esquerdista mal disfarçado. Não há, culturalmente, uma sociedade que tenha abolido o caos dentro da sua estrutura, porque toda sociedade tem a experiência da alteridade. Toda sociedade tem um indivíduo, um conceito, uma teoria que não está enquadrado fora da norma. Né? O filho vai questionar o pai vai questionar o avô, uma geração vai questionar a outra. Isso é a experiência da alteridade. É preciso aprender a lidar com essa experiência da alteridade. É preciso aprender a lidar com os problemas contraditórios. A alteridade é aquilo que está justamente fora da norma. O que caracteriza a grande tragédia dos governos totalitários é que eles odeiam as experiências da alteridade. Quando eles querem planificar tudo, colocar tudo sobre uma única ótica,
né, apresentando aquilo com mais ou menos renda, o que eles estão excluindo? Eles estão excluindo a experiência da alteridade. O que eles fazem? Eles estão instaurando o terror em estado puro. Tá certo? Então, aquilo que numa sociedade, portanto, a convivência do caos e da ordem, essa convivência move, é flexível, é quente, é luminosa. Essas ditaduras de direita e de esquerda vão transformar aquilo que é um fato, um dado concreto. Toda cultura tem ordem e tem caos. Eles vão destruir a experiência da alteridade. Vão dizer que tudo que está fora da norma é anormal e merece morrer, merece ser perseguido. Eles estão jogando na lata do lixo a experiência da alteridade. E aquilo que é móvel, flexível, quente, luminoso na cultura vai ser transformado de repente na noite, no imóvel, no congelado, no terror, numa estátua de pedra. Este olho do Estado é o olho que mata. Não é? É o olho que está personificado na Terra-média. Né? É aquele olho que fulmina a tudo e a todos. Então, não há que escolher entre duas ditaduras, a ditadura da direita ou a ditadura da esquerda. Há que repelir as duas. A experiência da alteridade faz parte de toda cultura. Toda cultura tem coisas que estão no seu lugar, tem uma ordem, e toda cultura tem coisas que estão fora do seu lugar. Então é preciso respeitar as coisas que estão fora do seu lugar. Nem tudo tem um papel social ajustável ou ajustado a ser cumprido e ordenado de acordo com os interesses politiqueiros, mafiosos, oligárquicos e interesseiros da elite política que dirige um país num determinado tempo. Uma cultura não está submetida à política sob nenhuma espécie. Todo político que tenta submeter a cultura, ele é um ditador em pessoa. É o que está acontecendo agora no Brasil com este governo deste Messias fabricado. E repito, mais uma vez, o PT não foi capaz de ir tão longe quanto este governo. O PT privilegiava as experiências da alteridade. Evidentemente, o problema é que ele privilegiava as experiências da alteridade, só a alteridade dele. Não é? A alteridade da esquerda. Ele não abria para a alteridade da direita. Ora, é preciso que se admita a experiência da alteridade. Porque ela não é uma questão política, ela é um fato, uma realidade sociocultural de todas as culturas do mundo, desde que o mundo é mundo. Então entendam isto. Experiência da alteridade é algo que está fora da norma. Portanto, é algo que não está constrangido pela estrutura e pela ordem social. Se você tem, por exemplo, uma geração de pais, o seu bisavô era médico, o seu avô é médico, o seu pai é médico, e o seu pai quer que você seja médico. E você quer ser artista de teatro. Quando você se rebela contra aquela ordem social estabelecida, a tradição da sua família é ser médico, isso é a experiência da sua alteridade. Isso não significa que você está querendo matar seu pai, não. Significa que você está lutando pelo seu direito de ser o outro. Então, toda ordem social, ela impõe uma identidade. É a identidade do mesmo. Tá? O bisavô era médico, o avô é médico, o tetravô é médico, o avô é médico, o pai é médico, o neto tem que ser médico. Isso é o mesmo. É uma identidade social. Quando a pessoa luta por ter contra este mesmo, que é uma norma social, ele luta por ser o outro em relação àquele mesmo, né? Mas perceba, esse papel de imprecisão, né, qual é a precisão?
Você vem de uma família de médicos. Então, se você resolve romper com aquilo ali, você tá sendo impreciso, não é? Ou seja, você está rompendo aquele limite. Toda a sociedade, o que nós temos aqui? Nós temos um problema de contradição. É preciso resolver esse problema de contradição. É claro que todas as vezes em que essas contradições são colocadas, uma diante da outra, tem choque, é claro. Agora, o choque não significa que uma vai destruir a outra, hein? O problema das ditaduras de direita e de esquerda é que elas mentem dizendo que toda contradição leva à aniquilação da outra parte. Mentira! Mentira! As contradições existem dentro de qualquer cultura. Toda cultura tem as figuras anômicas, atípicas. Tem a Górgona, tem Ártemis e tem Dioniso. Toda cultura tem norma, tem ordem e tem caos. Toda cultura é cultura porque é também a experiência da alteridade. Nós não podemos abrir mão de vivermos fora da norma, né? E isto está contemplado em toda a ideia de cultura. Isso é o símbolo. Você está de um lado e aquela dimensão te remete para um outro lado. O símbolo é móvel, é flexível, é quente, é luminoso. Ele fala de ordem, mas ele também fala de caos. Nós não somos obrigados a escolher entre duas ditaduras. Nós devemos sempre escolher a nossa posição dentro da cultura. Nós somos seres humanos e, na condição de seres humanos, somos também animais. Faz parte da nossa biologia. Faz parte da natureza das culturas ter problemas contraditórios. O homem tem razão, emoção, pensamento e sentimento, exatamente para que consiga lidar com esses problemas contraditórios. Entendendo que, ao lidar com um problema contraditório, você não tem que necessariamente assumir um lado e tratar o outro lado como inimigo. Todo governo totalitário que joga um cidadão contra outro cidadão, que leva um cidadão porque o outro não se enquadra na norma dele, a encarar o diferente como inimigo, é um Estado totalitário, ditatorial, autocrático, criminoso, democida, seja ele da direita, seja ele da esquerda. É contra este tipo de monstruosidade, de bestialidade na política, que nós devemos combater. De que forma? Resistindo. É preciso manter a nossa animalidade e a nossa humanidade convivendo ao mesmo tempo. Porque a própria definição de ser humano engloba de modo inerente a ela o ser animal. Nós temos o direito à experiência da alteridade. Nós temos o direito a romper padrões e costumes. E isso não significa que a gente seja revolucionário ou que esteja trabalhando para destruir a cultura a qual nós pertencemos. Isso significa que nós estamos sendo simplesmente seres humanos. Muito bem, vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.